Salmo capítulo 32, página 632. Todos acharam? Amém? Pai Celestial, desvenda os nossos olhos. Nós acabamos de cantar que queremos ser o templo Teu, que desejamos a Tua presença, que temos um coração quebrantado, e cada um de nós sabe que o coração ainda não está quebrantado. Cada um de nós sabe que esse é o lugar que devemos chegar, Senhor. E como isso é precioso. Mas, Senhor, a verdade é que esse é o convite que o Senhor nos fez, e nós te agradecemos por ele. E oramos que, através do quebrantamento, possamos alcançar o quebrantado coração, para podermos ser templo Teu. Em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo é A Iniquidade do Meu Pecado. A iniquidade do meu pecado. No sábado, a dona Eunice trouxe a primeira parte, dividida em duas, que fala, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas. E no Salmo 32, quando a gente olha para o versículo... Onde ele está? No Salmo 32, o verso 5, está escrito assim: eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E a primeira vez que eu li, eu falei, Senhor, a iniquidade do pecado, para mim eram coisas muito, muito iguais. E aí na quarta-feira, nós trouxemos aquele versículo do Salmo 66, 18, fazendo-nos chegar ao entendimento de que a iniquidade ela tem relação com qual palavra mesmo? Quem lembra? O que a iniquidade é? O que mais que a gente falou? A gente sabe que a iniquidade é o pecado conhecido, e na quarta-feira eu trouxe um outro conceito, que a iniquidade é o quê? Casas de paisagem. Hã? A transgressão da lei? Vamos lá no Salmo 66. Verso 18. Deixa o teu dedo aí no 32, tá? Não tira o 32 do caminho. Página 650. Versículo 18. Primeiro versículo da página 650. Se eu considerar a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu guardar a iniquidade dentro de mim, o Senhor não vai responder a minha oração. E lá em Jó, não precisa abrir, mas lá em Jó 13, 23, fala quantas culpas e pecados tenho eu. Na nossa versão diz, quantas iniquidades e pecados. A iniquidade é a culpa do pecado, é a nossa má intenção, é o nosso desejo de fazer o mal, é aquilo que existe de desejo e falar, quero continuar, eu sei e vou continuar fazendo. E minha esposa tinha dito isso para mim, na quinta-feira ela falou, quando você leu o versículo 18, mas depois você disse, o versículo 19 e 20, perdeu-se a eficácia porque as pessoas se aquietaram no perdão de Deus e não buscaram a culpa do seu próprio pecado. E o que nós vamos estudar hoje é o peso, a culpa do nosso pecado. Volta no Salmo 32. O Salmo 32 começa dizendo assim, abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada. Aquele que quebrou a lei de Deus
recebe o perdão. Esse é muito feliz. Todo mundo recebe perdão? Não. Por que nem todo mundo recebe perdão? Porque nem todo mundo pede perdão. Como que Jesus disse? Perdoa as nossas dívidas. Mas todo mundo pede perdão a Deus? Não. Tem gente que fala, eu sou assim, e eu quero ver quem vai me derrubar. E tem coisas dentro de nós cristãos que estão guardadas e que nós não queremos ainda tirá-las daqui. E que nós não estamos pedindo perdão. Então nós não estamos sendo abençoados. E aí continua o texto. Abençoado é aquele que, além da transgressão ser perdoada, o pecado é coberto. Sabe o que é isso? Você errou, e em vez do seu pecado, do seu erro ficar exposto a todos, Deus é poderoso para tirar o que você fez de errado. Os seus erros serem cobertos. Você não ser mais motivo de vergonha, de chacota, mas ter a sua vergonha transformada em glória. O único que pode fazer isso no mundo, no universo, é Deus. Você errou e você fala, não tem mais jeito, o que vai ser da minha vida? Mas muito feliz é aquele que chega a Deus, que ele viu os teus erros, olha, o que você fez é brincadeira, mas eu posso cobrir, eu posso tirar isso. Não que você vai nunca mais lembrar do que você fez, mas aquilo não é mais motivo de vergonha e aquilo se torna um testemunho. Você errou na tua vida, você fez muita coisa feia, você está envergonhado e não sabe como tirar a vergonha. Tem um lugar, no versículo 1, que diz, abençoado é aquele cujo pecado é coberto. Deus pode simplesmente tirar, se você chegar até Ele. Versículo 2, abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa, não coloca a iniquidade. Em quem Deus não está dizendo, você é culpado, Saulo. Enquanto você continuar nisso, você está sendo culpado. E nós lemos agora em Êxodo que Deus não tem por inocente o culpado. Deus não considera inocente quem é culpado. Então, se a tua consciência está te acusando nessa manhã, Deus está dizendo para mim e para você, vocês são culpados. E o que nós temos que fazer? Senhor, não imputa sobre mim, não joga esse peso sobre mim. Mas não que a gente vai fazer isso para continuar fazendo errado. Davi, que escreveu esse salmo, disse, Senhor, eu errei. O que eu tenho é culpa. O Salmo 51 fala, eu nasci em pecado e em culpa, em iniquidade, concebeu minha mãe. Me concebeu a minha mãe. Ele vive com culpa, porque ele sabe. Mas ele fala, Senhor, se eu estiver na tua presença, na fenda da rocha, eu não receberei mais esse peso da culpa, do pecado. Aonde a gente consegue isso? Só em Jesus. E o texto diz, em cujo espírito não há malícia. Em cujo espírito, na mente, não existe o quê? Malícia. Sabe o que é malícia? É habilidade de enganar. Malícia também é intenção maldosa ou a nossa inclinação para fazer o mal. Nós estamos ouvindo nesses últimos meses quem estará no monte do Senhor e quem habitará no seu santo lugar, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E o que Deus está dizendo para nós é, bem-aventurado é aquele que o Senhor não imputa a iniquidade, em cujo pecado não há malícia. Sabe o que diz na outra versão? Em cujo coração, em cuja mente, não há dolo. O que a palavra dolo significa? Tem dois tipos de homicídio, vamos falar na linguagem do direito. Homicídio culposo, você tem culpa sem intenção. E homicídio doloso, aquele que você tem a culpa, mas com intenção. Então, homicídio culposo e doloso. Aqui, o espírito é que não há dolo, que não há intenção. Ou seja, que não tem a iniquidade dentro do seu coração. Sabe o que nós fazemos?
aqui que tem. Eu falei essa mentirinha, mas qual o problema de eu ter dito isso? Eu só tentei. Sabe como a Bíblia chama isso? Abre lá em Isaías capítulo 5. Isaías 5, versos 20 a 22. Isaías 5, de 20 a 22. Pastora, se tiver no meio do caminho alguma coisa para corrigir, você me avisa e, tá? Se você quiser acrescentar, por favor. Isaías 5, do versículo 20 ao 22, nós fazemos isso o tempo inteirinho e não percebemos. Eu não tenho malícia no meu coração, eu não tenho culpa, eu não tenho intenção. Continua usais no capítulo 5, capítulo 5, verso 20, página 748. Todos acharam? 748. Versículo 20. Ai dos que chamam mal de bem, e ao bem chamam de mal. Colocam as trevas por luz, e luz por trevas. Que colocam amargo por doce, e doce por amargo. Nós falamos que as coisas que nós queremos, a gente se convence de que elas são boas, mas elas são más. Você quer ver um exemplo? Você pega um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Aí você come aquele bolo. Você fala, ai que bom. É mentira. Esse bolo não é bom. Ele é gostoso. Bom é você comer uma colher de mel. Bom é você comer uma comida saudável. O bolo não é bom. Ele é gostoso. Mas nós chamamos aquilo que nós gostamos de bom. Por isso nós não entendemos quando a Bíblia fala, e Deus viu que isto era bom. A gente fala, bom, mas fazer árvores, fazer natureza é bom? Eu quero as minhas coisas, isso é bom. Não. O que a gente quer é gostoso, é diferente de bom. A gente não sabe o que é bom. A verdade é que a Igreja Amor de Cristo não sabe o que é bom para ela. Por isso, nós alimentamos o pecado. Porque nós chamamos o mal de bom e o bom de mal. Nós chamamos a luz de trevas. Isso que vocês estão acusando a gente é horrível. Quando nós temos trevas e achamos que no meio das nossas trevas, isso é a luz. Nós estamos vivendo isso hoje, igreja. Esse versículo 20 do capítulo 5 é verdade presente da Igreja Amor de Cristo. 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Nós não aceitamos exortação. Nós não aceitamos o aconselhamento da liderança. Nós não aceitamos. Nós queremos a nossa própria vontade. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes, eles se cuidam de acordo com o seu ponto de vista. Cada um aqui sabe esconder certinho o pecado para ninguém encher você de acusações. Isso é você ser prudente de acordo com o seu ponto de vista. Eu vou ficar aqui porque ninguém vai me incomodar. Quando a sua prudência deveria ser, exponha a sua mentira. Exponha a verdade. E o pecado mais sério que Deus quer falar com a igreja hoje é a mentira. Porque é uma igreja mentirosa. Porque se nós chamamos o mal bom e o bom mal, nós estamos mentindo. Isso é mentira. E nós vivemos a mentira. 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de força para misturar bebida forte, os quais justificam o perverso por recompensa e removem do justo a justiça dele. Nós consideramos que somos fortes nas nossas convicções, como nós começamos o culto, e nós justificamos aqueles que são errados. Quantas vezes eu vi coisas erradas e falei, tudo bem. Quantas vezes eu vi familiares meus vivendo em pecado, mas é que eles não conhecem. Mas é que eu estou sempre condescendendo.
Isso é justificar o perverso. E nós justificamos a perversidade dos outros e a nossa. E além disso, nós removemos do justo a justiça. Quando alguém está lutando pelo que é certo, a gente se incomoda com aquilo e a gente quer tirar a justiça dele e critica quem está fazendo justiça. Nós criticamos a pastora. Nós criticamos as exortações dessa igreja. Nós criticamos os recados que vêm de Deus. Nós queremos tirar a justiça do justo. Aonde começou isso? No céu, não é? Aqui na terra, quem praticou coisas parecidas? O primeiro a praticar aqui na terra foi Caim. O que Caim fez? Deus disse, é assim que se oferece. E Caim disse, eu quero do meu jeito. O que Deus disse bom, Caim disse, eu quero do meu jeito. Isso foi mal aos olhos do Senhor. Deus rejeitou. Mas para Caim ele achou que era bom. O que Jonas fez? Jonas vai pregar lá. Para onde Jonas foi? Foi para o contrário. O que fez Corá, Datã e Abirão? Esse Moisés, essa liderança dele, nós podemos ser melhores que ele. Nós podemos liderar Israel no deserto. Esses pastores não são de nada, são os bananas. Nós seríamos pastores melhores. É assim que Deus está mostrando como nós transformamos mal em bem e bem em mal. O que tem? Eu não concordo. Onde eu disse que começou tudo isso? Abre lá em Ezequiel 28, 15 e 16. Isaías, para frente. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel 28. Nós vamos ler versos 15 e 16. Página 911. 911. Amém? Versículo 15. É o primeiro versículo da página 911. Isso é uma profecia contra o rei de Tiro, mas também é uma acusação, é a exposição do caráter de Satanás. Tu, Lúcifer, eras perfeito nos teus caminhos, ou seja, não havia nele erro. Satanás não pecava, ele acertava. Desde o dia em que foste criado, até que se achou o quê? Iniquidade em ti. Não significa que Satanás errou uma vez. Nós acabamos de entender que a culpa, que a iniquidade é a culpa, ou seja, ele errou, ele continuou fazendo e tinha a intenção de continuar fazendo. Então, até que se achou iniquidade, que Deus viu, ele não vai mudar, e quando você estuda o conflito cósmico, o conflito celestial, nós já estudamos isso, a gente sabe que Cristo pelejou para que Satanás se arrependesse do seu pecado. Mas ele disse, não, eu quero. Sabe o que a igreja faz hoje? Não, eu quero. Existe e tem iniquidade na igreja. Tem muita iniquidade. Tem muita iniquidade na igreja de Deus. Por causa da amplitude das tuas contratações. Por se multiplicar o negócio, porque como ele mantinha aquele coração, ele começou a inflamar. Uma pessoa que está em pecado e quer continuar nele, ela não quer convencer só ela mesma. Sabe o que ela quer fazer? Ela quer impregnar o que está ao seu redor. Aonde ela lança, ela abre a boca, ela faz como Satanás fez no Éden. Satanás entrou na serpente, e a picada da serpente, no sentido da culpa, culpou Eva e jogou a culpa em Adão. Satanás multiplicou o seu comércio no céu e na terra.
E o que acontece hoje? O que está acontecendo no mundo em 2023? Vamos ver na nossa versão para não errar a frase. Por causa da amplitude das contratações do diabo. O diabo, o mundo hoje, é cheio de contratos de Satanás. E nós temos contratos com o diabo. E ainda não rasgamos esses contratos. O Senhor está nos desafiando a rasgar os contratos do diabo que estão na gaveta da tua cabeceira hoje. Está cheio de contrato assinado com o nosso sangue, porque aquele que pecar, este morrerá. Gênesis 2 fala da culpa do pecado, e Deus não leva por inocente o culpado. E Ele está dizendo, eu não vou fazer contrato com quem tem contratos com o diabo. O versículo diz, por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidades. Não é que achou uma, ele estava cheio. Sabe um depósito de papéis? Ele estava cheio de iniquidade. É justo Deus ter tirado ele do céu? Com certeza. Sabe o que aconteceu no Éden? No Éden poderia ter pecado? Não. Por quê? Porque Deus falou, no céu não vai ficar. Vou criar um lugar perfeito. E se alguém pecar, este morrerá. Por quê? Porque Deus deu todo o poder, deu toda a condição para que não pecasse. E o homem fez o quê? Eu quero. E nós fazemos igualzinho a Adão. Eu quero. Porque Eva foi enganada. A serpente manipulou. Mas Adão tinha o poder e autoridade sobre a terra para dizer não. Aí a gente fala, a culpa é do Adão. E por que você não é diferente dele? Por que você quer a culpa do pecado? Por que eu e você compramos e ainda, além de vamos aumentando a pilha de contratos com o diabo? Por que nós estamos fazendo isso? Me responde. Se alguém tem essa resposta, me dê. Por que nós queremos isso? Porque a nossa carne grita e nós não queremos a Deus. Nós queremos o sangue pisado da culpa. Nós queremos voltar para o vômito. O cachorro volta ao vômito e o porco volta à lama. É isso que nós estamos fazendo. Acrescentando o pecado e amontoando o pecado sobre o pecado. Aí você acha que vai dar certo. Um abismo chama o quê? Outro abismo. Um abismo não vai te levar para o lugar alto de refúgio do Salmo 91. Não adianta você ficar no abismo e falar, estou no lugar do Altíssimo. Mentira! Está chamando bem, é mal de bem. É mentira! Está chamando de luz às trevas, porque está no abismo. E tem muita gente cavando um monte de abismos. Não está cavando poço que nem fez Isaac. Isaac cavava poço e saía água, jorrava água para ele. Nós cavamos abismo, enfiamos a cabeça no buraco e afundamos no pecado. O versículo continua. Então, vou ler de novo 16. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidades e pecaste, e por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Como que Paulo chama a igreja romana, em 2 Tessalonicenses? O homem da iniquidade. Lá em 2 Tessalonicenses, deixa eu ver se nós podemos ir para lá agora. Podemos. Abra a tua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2. Tessalonicenses.
Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, página 1396. 1396. Versículo 3. Amém? Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia, a volta de Jesus, não virá, sem que primeiro venha a apostasia, o afastamento, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem que acabou de fazer isso que nós lemos? Quem que quis habitar no lugar de Deus? O diabo. Satanás. E ele vai fazer isso através de um ser humano. Na outra versão, aqui diz o homem do pecado. A outra versão diz o homem da iniquidade. A incorporação, tudo que é de mal e de podre, está na figura do Papa. Tudo o que é de mais. Por quê? Porque ele é quase Deus, ele é quase religioso, ele é quase espiritual, quase cristão. Ele chama o bem, o mal, de bem. Ele chama as trevas de luz. E sabe o que nós somos hoje? Homens do pecado. Anticristos. O texto, o versículo 4 diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Quais coisas você está se opondo das coisas de Deus? Responda para você. Quais coisas você foi confrontado e você está se opondo diretamente? Porque tem um negócio dentro de você que você não quer largar. Se você está se opondo às coisas de Deus e levantando-se contra Deus, você está agindo exatamente como o homem do pecado, o homem da iniquidade, que é o modelo espiritual do mal. E aqui o Senhor disse, tem muitos contratos que têm que ser rasgados na igreja de Cristo. Satanás faz campanha. Ele vai tentar acobertar. Ele vai tentar consolar. Ele vai tentar te fazer dizer que não é tão ruim. Ele vai tentar te convencer que o jeito que você está já está bom, que você já chegou onde você tinha que chegar. É mentira. A igreja nem começou o tratamento espiritual que tem que chegar. E o recado é tão sério que algumas já receberam até informação assim como Himeneu e Alexandre os entregam para Satanás. Não foi isso que nós ouvimos na quarta-feira? Agora eu vou te dar base bíblica para esse recado de quarta-feira. Deus entregou alguém para Satanás? Quem? Jó. Jó capítulo 1, versículo 6 diz, você tem tudo que é dele, você só não vai tirar a vida dele. Deus fez a mesma coisa com Jó. E quantos pecados tinha Jó? Deus disse dele, você vê meu servo justo, Jó? Ele não tinha pecado e Deus disse, alcança. Para que Satanás teve que chegar até Jó? Satanás não teve como acusá-lo. Ele disse, ele só é perfeito, quer dizer, Satanás reconheceu a perfeição em Jó, ele só é perfeito porque o Senhor o abençoa. E aí Deus disse o quê? Tira tudo a minha proteção dele. E vamos ver o que acontece. Agora Deus fala, Satanás, toca na igreja, amor de Cristo. Ai, como fala para mim ficar na mão do diabo? Nós temos medo. Sabe por quê? Porque a nossa consciência acusa tanto que nós não temos coragem, porque nós sabemos que nós vamos cair agora. Só que sabe o que Deus quer?
ousadia. Senhor, se eu tenho que passar por essa prova de fogo, eu não vou fugir do fogo, mas eu vou passar pelo fogo. Eu quero o fogo. Sabe por que a paciência de Jó, isso está num estudo, não são palavras minhas, é o Spurgeon que trouxe, num sermão dele, que ele fala, Satanás nos impediu. A paciência de Jó só foi perfeita e exemplo para todos, porque Satanás conseguiu tirar tudo dele e porque usou a própria mulher para acusá-lo. Por isso, o brilho da paciência de Jó, por isso o ouro ficou tão polido, porque Satanás o alcançou. Se Satanás tivesse só as bênçãos de Deus, não teria o mesmo impacto do que o diabo tirar. E que hora que o diabo parou? Só parou de chegar mensagens no capítulo 1, a hora que Jó não tinha mais nada. Satanás esgotou o que ele podia. Mas Jó disse, Deus deu, Deus tirou, bendito e louvado seja o nome do Senhor. Satanás parou nisso? Parou nada, usou a mulher. Satanás vai usar teu marido, vai usar tua mulher, vai usar teus filhos. Se você está numa área crescendo espiritualmente, Deus vai usar tudo ao teu redor para te destruir, igual tentou fazer com Jó. Os amigos, os bens, os recursos, onde tiver teu coração. Ele vai tirar tudo. E a pergunta que eu faço para você é, você conseguirá se tornar um ouro polido, um diamante brilhoso, como foi a vida de Jó? Se existe um lugar na fenda da rocha, Moisés saiu do Egito com 2 milhões de homens, era 600 mil homens, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Se Moisés saiu com uma cidade igual Campinas, inteira nas costas dele, ou uma cidade aqui perto, seria quase Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é um pouquinho mais. Se Moisés levou uma cidade de Ribeirão Preto inteira para o meio do deserto onde não tinha nada, sem dicas de sobrevivencialismo, sem todo o arsenal de sobrevivência dos últimos tempos, e Deus caminhou com eles, e eles conseguiram atravessar um deserto, e eles sobreviveram a isso, por que nós queremos carregar nossa carga? Nós acabamos de ouvir que Moisés foi um exemplo e que Cristo carregou ele. E Moisés disse, qual que foi a escolha de Moisés? A tua presença. Então, se você tiver que ser lançado ao diabo, e você fala, Senhor, eu estou sendo chicoteado e pisotizado pelo diabo, mas se é aqui que eu vou buscar a tua presença, assim seja e me cura, Senhor. Essa deve ser a oração de algum crente corajoso nessa noite. Os amigos de Daniel tiveram que ser jogados na fornalha. Daniel, depois de obedecer em tudo, teve que ir para a cova dos leões. Paulo teve que ser chicoteado a vida inteira. Jogado ao mar, todo tipo de... E ainda teve que morrer, perdendo a cabeça. Os apóstolos de Jesus tiveram que sofrer. E por que nós não podemos? Por que Satanás não pode cutucar para que a gente seja salvo? Ai, que palavra dura. Isso é falta de comunhão. E Deus não está brincando com a igreja amor de Cristo. Se tiver que ser, não é se tiver, já foi entregue. Não existe mais o se. Sim. Ah, não, mas agora eu já arrumei. Já foi. Agora você olha para dar conta de passar pela prova. O se não existe mais. Então eu retiro o se. Na verdade, não é uma condição. Pessoas já estão nesse caminho, nesse trajeto. Tem um texto lá no livro de... Quando Paulo tinha que pregar em Tessalonicenses... na verdade, é os Tessalonicenses... nossa! Está na página. Volta no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses 1. Gente, vai bem direto. Isso é divino. 1391. 1 Tessalonicenses 2,17. 1 Tessalonicenses 2,17.
Acharam? Diz assim: nós, porém, irmãos, separados da vossa presença por pouco tempo, não do coração, apressamo-nos o máximo possível para vermos vossas faces com grande desejo. O versículo 17 é o título que está aí, ó. O desejo de Paulo em voltar a Tessalônica. Eu quero muito chegar o mais rápido possível a vocês. 18. Por isso, bem quisemos ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, uma e outra vez. Ou seja, eu tentei mais de uma vez chegar até vocês. Ponto e vírgula. Mas Satanás nos impediu. Quantas coisas Satanás tem impedido na nossa vida? Satanás tem impedido testemunhos. Teve uma situação que eu teria que nós vamos participar, talvez, de um evento da minha família, e iria ser num sábado, e eu tinha que dizer para eles que não poderia ser no sábado, porque eles teriam que trocar o dia. E aí eu me preparei e cheguei pronto, com as ferramentas prontas, para fazer um testemunho do sábado. E quando eu falei, não vai poder ser sábado, vai ser domingo, eles disseram, tá bom. Sabe o que eu fiz? Então tá, desarmei. Satanás, sabendo que eu iria dar um testemunho, ele não criou resistência do lado de lá. Ao invés de eu continuar a explicação, eu falei, bom, já resolveu, posso parar aqui. Eu fui compartilhar com minha esposa, ela disse, então, Satanás roubou o testemunho. A gente não tem ideia do quanto de coisa Satanás está fazendo dentro de casa, sem a gente perceber, porque está faltando muito discernimento. Nós somos limitados espiritualmente. Eu alimentei o engano na minha mente durante muitos anos. Eu agora preciso aprender a discernir e ver a verdade. E é o que eu estou fazendo. É o que Deus está me ensinando a fazer. E eu convido a igreja a aceitar o confronto. E mesmo que não seja obrigatório você falar, fale a verdade, para que a verdade seja levada adiante. Tenha ousadia. Você vai ter que desenvolver o hábito de falar. Mas aconteceu isso. Tá, mas eu vou dizer para deixar registrado, porque isso não pode ficar em falta, isso não pode faltar. Nós temos que alimentar, treinar, falar a verdade. E nós treinamos a mentira. Nós treinamos o engano. Desde o Éden o engano está aí, e nós continuamos no mesmo engano. Abra a tua Bíblia em Romanos 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6, nós vamos ler os versículos 20 a 23. Página 1294. Versículo 20. Porque quando éreis, no passado, servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Quando você alimenta o pecado no teu coração, o texto está dizendo assim, quando a gente não sabia as coisas de Deus, a gente tinha um monte de pecado. Aí você vem e fala, era bom que eu não soubesse que eu pecava, porque agora eu não posso mais fazer o que eu quero. Aí a pergunta que o Paulo faz é assim, 21, que frutos, qual era o resultado dos pecados? A sua vida de pecado, quando você não sabia das coisas de Deus, por acaso era boa? Você veio para a igreja porque a tua vida lá fora era melhor, ou a sua vida era uma desgraça total? Mas sabe o que o diabo coloca? Quando eu não sabia da Bíblia era melhor. O Paulo diz, e o que você produziu? O que deu de certo? Porque o fim dessas coisas é a morte. Nós estávamos morrendo e hoje fazemos igual o povo no deserto. Cadê as cebolas do Egito? Era melhor quando eu estava no pecado. O que produziu? No que você ficou bom? No que a tua família cresceu?
o que te acrescentou a vida de pecado. 22. Mas agora, tendo sido libertos do pecado, e a igreja não entende que tem a autoridade da liberdade do pecado, e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto, não é aquele fruto das desgraças que a gente fazia, tendes o vosso fruto para santificação, e o final disso é a vida eterna, a recompensa. A recompensa não é o que a gente ia ser condenado à morte, mas tem uma recompensa muito melhor. Porque o salário do pecado é a morte. Se você continuar naquilo que você quer hoje, que você está obstinado, e o Senhor diz que tem pessoas obstinadas, e por isso tiveram que ser entregues a Satanás, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. E aí os versículos 18 e 19 fazem mais sentido. 18. E, tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. A partir do momento que você recebeu Jesus, você tem que servir a justiça. Mas nós fomos libertos do pecado e continuamos querendo a mentira, falar, alisar, enganar e manter os nossos erros. A igreja se mantém na culpa, mesmo Deus tendo dado a justificação pela fé em Jesus. E o versículo 19. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Porque assim como aprendestes, isso nós sabemos muito bem, porque assim como nós alimentamos e nós sabemos pecar, alguém aqui não sabe pecar? Todo mundo, desde as crianças lá em cima até aqui, todo mundo sabe pecar muito bem. Todo mundo aqui sabe pecar. Então ele diz, porque assim como aprendestes os vossos membros para servir a imundícia, a iniquidade para a iniquidade, ou seja, culpa aumentando a culpa, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Comece o seu treinamento de justificação, de santificação. Porque até agora o que Deus disse, eu dei liberdade e vocês não alimentaram a liberdade. Vocês estão alimentando a iniquidade. E para encerrar, eu quero que você volte no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 21. Romanos 3, 21, página 1288. Mas agora, neste momento, para a Igreja Amor de Cristo, a justiça de Deus, eu pergunto, quem é a justiça de Deus? Jesus é a justiça de Deus. Ele é o sol da justiça. Tudo que existe de justo e perfeito está em Jesus. Até agora nós vimos a condenação do pecado. E agora nós vamos ver a justiça. Mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Como assim sem a lei? Nós temos salvação por causa de Jesus. Mesmo estando cheio de quebras de lei. É isso que está dizendo. E como que essa justiça se manifestou? Tendo testemunho da própria lei dos profetas. Quem encaminhou, quem preparou o caminho para Jesus? A própria lei de Deus. E os profetas falaram de quem? De Jesus. Então esse versículo está dizendo, agora, Jesus se manifestou além da lei. Esse sem a lei, a expressão melhor seria além da própria lei, porque nós temos salvação mesmo tendo sido condenados pela própria lei. O testemunho de que ele é a justiça é a própria lei e os profetas. Ele é a justiça. 22. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Quem é a glória de Deus? O próprio Jesus. Nós já estudamos que Jesus é a glória de Deus. Moisés quis ver o quê? A glória de Deus. E Moisés fala,
mas eu não quero sem a tua presença. Eu preciso da tua justiça. Eu preciso de Jesus. Moisés estava dizendo no deserto para o Senhor: eu preciso do teu filho. Mas a igreja não fala: eu preciso de Jesus. A igreja não está dizendo isso. Olha o que está escrito no comentário, na primeira coluna, está escrito: confusão indescritível dos iníquos. Quando os pecadores forem obrigados a contemplar aquele que revestiu sua divindade com a humanidade e que ainda usa esse traje, ou seja, por isso que Jesus se chama Filho do Homem, ele é humano, mas totalmente divino. Quando os pecadores, igreja, amor de Cristo, cheia de pecadores e contratos com Satanás. Quando a igreja, amor de Cristo, for obrigada a contemplar aquele que revestiu sua divindade com a humanidade e que ele ainda usa esse traje, sua confusão será indescritível. Se você e eu não mudarmos, a confusão, a senhora White já viu lá na frente. As escamas cairão dos seus olhos e eles verão o que não conseguiram ver antes. Eles perceberão o que poderiam ter sido se tivessem recebido a Cristo e se tivessem aproveitado a oportunidade que lhes fora concedida. 29 de abril de 2023, oportunidade concedida. Verão a lei que eles desprezaram, exaltada como o trono de Deus é exaltado. Verão o próprio Deus reverenciando sua lei. O próprio Deus elogiando, exaltando a sua própria lei. Que cena será essa? Pena alguma, nenhuma caneta, nenhum registro pode descrevê-la. A culpa acumulada do mundo será exposta e será ouvida a voz do juiz que dirá aos ímpios: apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da culpa, da iniquidade. Irmão, irmã, filhinhos, crianças, não ameis de palavras, nem de mentira, mas ameis a Deus de verdade, porque isso aqui vai acontecer. Olha o que está escrito lá embaixo, pulo os 2 parágrafos, aí está escrito lá: a lei não tem virtudes salvíficas, está vendo aí embaixo? Aconselho a todos, aqueles que querem ganhar o céu, que tomem cuidado. Não dediquem, não devotem seu precioso tempo de graça a cozer folhas de figueira para cobrir a nudez. O que Adão e Eva fizeram? Nós pecamos, então vamos nos esconder de Deus. Não faça isso. Não use folhas de figueira. Vai doer você confessar o teu pecado. Vai doer. Adão e Eva sabiam que ia doer a hora que Deus os expusesse. Por isso eles tentaram, através de uma moita com folhas de figueira, se esconder de Deus. Sabe o que a igreja está fazendo? Folhas de figueiras diante da presença de Deus. Vai adiantar? Deus vai dizer: por que você está se cobrindo? Por que você está fazendo isso? Que palhaçada é essa? Que é o resultado do pecado. Ao olhar para o grande espelho moral do Senhor, sua santa lei, sua norma de caráter, nem por um momento suponha que ela possa purificá-lo. Não há propriedades salvíficas na lei. Não existe propriedade. Você estar aqui no sábado, não é isso que te salva. O que salva é você estar na igreja no sábado, porque você ama Jesus, e você se arrependeu de não fazer isso, e você faz isso para agradar a Deus. Isso é um sinal de conversão, isso é um fruto. Mas a lei, o sábado não salva. Quem salva é Jesus. É isso que está escrito. O Senhor, a pena, na verdade, eu vou ler de novo. Ela não há propriedades salvíficas na lei. Ela não pode perdoar o transgressor. A lei expõe o pecado. A pena deve ser aplicada.
O Senhor não salva pecadores abolindo a sua lei, que é o fundamento do seu governo no céu e na terra. A punição foi suportada pelo substituto do pecador. Outro nome para Jesus, substituto do pecador. Ele pagou o preço. Não que Deus seja cruel e impiedoso e Cristo tão misericordioso que morreu na cruz do Calvário, no meio de 2 ladrões, para abolir uma lei tão arbitrária que deveria ser extinta. Jesus não morreu na cruz para essa lei nunca mais existir. O trono de Deus não pode tolerar uma só mancha de crime. Por isso expulsou Satanás do céu. Porque se achou iniquidade e aquilo foi crescendo. E o céu foi contaminado. 1/3 dos anjos foi contaminado. Deus não ia tolerar isso para sempre. Uma só mancha de pecado. Nos conselhos do céu, antes que o mundo fosse criado, o Pai e o Filho firmaram uma aliança que, se o homem fosse desleal a Deus, Cristo, um com o Pai, tomaria o lugar do transgressor e sofreria o justo castigo que deveria cair sobre a humanidade. Leia o versículo 23 de novo. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Isso já tinha sido acordado, combinado no céu entre Deus e Jesus. E o versículo 24 diz assim: sendo justificados livremente. Você recebeu a salvação de graça. Sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção, da reconciliação que tem em Jesus, a quem Deus estabeleceu para ser o intermediador, a propiciação. Como? Através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão, pelo perdão dos pecados que são passados, na paciência de Deus, Deus tendo muita paciência para conosco, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde está a vanglória? Quem pode, por ter sido perdoado por Jesus, dizer que está bem na fita? A Igreja Amor de Cristo acha, porque conheceu Jesus, que está bem. O Paulo está dizendo, por acaso a vanglória, o orgulho, a soberba, eu sei quem é Jesus e eu espero muito mais dele do que o que vocês fazem. Quem pode usar essa misericórdia que foi derramada para nós, para usar isso como orgulho? Nós estamos usando isso como orgulho. Ela é excluída, Paulo está dizendo. Por qual lei? Das obras? Não. Pela lei da fé. A única capacidade de perdoar pecados é Jesus. 28. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A consequência de você ter fé é você praticar a lei. Ela é a consequência, mas ela não é o motivo de salvação. E ele, Deus, é ele Deus somente dos judeus? Não. Ele é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Qualquer pessoa, não importa o que você é, classe, gênero, cultura e pensamento, não importa. Visto que há um só Deus que justifica a circuncisão pela fé e a incircuncisão por meio da fé. Deus perdoa tudo e todos. Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes, estabelecemos. Porque nós amamos a Deus, nós iremos estabelecer a lei de Deus. O louvor que eu escolhi para essa manhã é aquele que diz assim: Ele exaltado, o Senhor exaltado no céu. O seu nome louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E essa música que nós vamos cantar, ela é uma condenação para aqueles que querem se manter na mentira. Você quer alisar todo mundo? Você quer fingir de agradável? Você quer fazer as coisas? Eu digo para você, a verdade de Deus vai sempre reinar. Se você se mantiver no pecado e na mentira, você será destruído, alargando a boca do inferno. Mas hoje,
Deus nos convida a cantar essa profissão de fé. E olhar para ela e falar, tá bom, a minha vida está toda errada. E eu quero viver na verdade de Deus. Essa música é um desafio para você escolher dizer a verdade. Porque a partir de hoje, Deus vai começar a pedir para você confessar os seus pecados. Deus vai pedir para você abrir a tua boca e falar a verdade. E não alisar a mentira. Porque senão você vai continuar chamando o mal de bem e o bem de mal. Você vai ter que ter essa música na tua cabeça para ter coragem para as coisas que Deus vai te pedir a partir de hoje. A verdade de Deus vai sempre reinar. Se você escolher que ela reine na tua vida, ela vai estar no teu lar. Mas se você continuar mentiroso, a verdade de Deus vai estar reinando lá e você vai estar aqui de longe vendo a verdade passar. É isso que você quer para a tua vida? Ver a verdade passar por você e ir embora? É isso que vai acontecer se você não confrontar a mentira na tua vida. Porque eu te digo, a Bíblia fala, e em verdade, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, o teu nome proclamarão. Se você for mentiroso, você vai ter que proclamar contra a tua vontade, reconhecendo na terceira vinda de Cristo para a destruição com o fogo que cai do céu. É isso mesmo? Você vai ter que dizer a verdade para ser destruído, sendo que você pode viver a verdade. Ame o Senhor. Ame a verdade. E você terá uma vitória como você jamais viu na tua vida. Clama a mim e responderei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, vale muito a pena confessar os teus pecados. Há 15 dias atrás, eu confessei, em termos de, como eu tive muito problema de imoralidade sexual desde a infância por causa de pornografia, eu estava sendo tratado, e fui, graças a Deus, tratado em muito tempo, mas eu não tinha confessado de uma maneira tão explícita para minha esposa o pecado da lascívia, aquele olhar impuro do homem. E eu confessei com exemplos para ela. Doeu muito, e doeu mais nela. E quando eu expus, eu vi o tanto que eu machuquei a minha esposa. Mas eu digo para vocês que a partir dessa confissão de pecado, e como foi difícil, o pós-confessar, foi muito doído o nosso relacionamento. Por 2 ou 3 dias. Mas hoje nós estamos vivendo outro casamento. Vale muito a pena, porque depois que você passa pela dor, Deus promove cura. E tem muita coisa que está na tua boca, que você está pronto para falar e não tem coragem. E o Senhor espera que você confesse o teu pecado. O Senhor espera que você abra o teu coração e confesse a mentira, o engano. Sabe qual que é a maior mentira? É porque tem tantos pecados de tantas vezes que nós fingimos que não tem. Então, todos que escondem pecados são mentirosos. Então, não precisa ser, eu sou mentiroso. Não, eu falo a verdade, eu sou sincero. Só que você esconde, então você está sendo mentiroso. Aqueles que se dizem sinceros demais são mentirosos porque têm vergonha de expor o pecado. E muitos já foram entregues ao diabo. E você tem que enxergar que você está sendo entregue ao diabo para passar por uma prova, e Jó teve vitória, você pode ter também. Não desista. Vai doer. Vai doer. Jeremias escreveu um livro só de sofrimento por defender a verdade. O livro de Lamentações de Jeremias é o sofrimento por ter defendido a verdade. Ele chegou a falar, eu não vou mais falar as tuas coisas, porque só tem problema para o meu lado. Mas eu não consigo, Senhor, eu tenho que falar a verdade. A tua essência está em mim. Nós precisamos chegar ao ponto de Jeremias, de não ter medo do sofrimento, assim como Jesus disse para Saulo, importa que você padeça e entenda o que é padecer por causa do meu nome. Isso é ser cristão. Não o nosso faz de conta.
rasguem os contratos de Satanás. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar o Senhor.